Vocês muito escutam eu falar acerca de nós termos uma palavra da parte de Deus, ok? Quem já escutou eu falar isso daí? Né? Você já escutou provavelmente eu falar sobre isso, ou ver alguma coisa que eu postei, sobre você entender uma palavra, a palavra que Deus tem para a sua vida. Porque Deus ele tem uma palavra para nós, ele tem um plano acerca dos nossos dias, ele tem um plano acerca da nossa trajetória aqui nessa terra. E isso fica muito claro através até de um texto bíblico que diz que Deus ele tem na palma das suas mãos os nossos dias escritos. Tá entendendo? Então o nosso desafio, o que é? Nosso desafio é entender, é ter a revelação de qual é esse plano. Agora, como que eu consigo isso? Através de um relacionamento com Deus. Através de um relacionamento com Deus, você começa a ter a revelação acerca desta palavra. Agora, querido e querida, só você saber acerca da palavra de Deus para a sua vida não resolve. Tá entendendo? Você só saber assim, opa, peraí, Deus tem uma palavra para a minha vida. Não resolve, não adianta. Agora, talvez você não tenha claro esta palavra da parte de Deus. Talvez você entrou aqui nessa live e você não tem claro assim, Lucas, eu sei que é isso aqui especificamente. Agora, se você não tem claro, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque você já pauta as suas decisões diante do seguinte cenário. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando você vai tomar uma decisão, você fala assim, eu quero estar debaixo da palavra de Deus, mas eu não tenho clareza da palavra de Deus. Aí, se ao mesmo tempo que você não tem clareza, você para e pensa assim, opa, peraí, mas a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Opa, isso aqui não vai gerar coisas boas, isso aqui não é perfeito, isso aqui não tem gerado paz ao meu coração, então peraí que não é a vontade de Deus. Então você pauta suas decisões de acordo com isso. E queridos, eu quero te dar três exemplos aqui de 3 pessoas que ou escutaram a palavra, mas não se posicionaram, ou escutaram a palavra e se posicionaram mais em partes, e aquele que escutou a palavra e de fato se posicionou debaixo desta palavra. Então fica comigo até o final, enquanto você toma o seu café, enquanto você se arruma aí para o trabalho, enquanto você está indo para o trabalho ou até mesmo trabalhando, nós vamos juntos começando o nosso dia, ok? Inclusive, se você não faz parte ainda da nossa comunidade Não Pare. O que é a comunidade Não Pare, Lucas? É a comunidade voltada para pessoas que não querem parar, que querem juntos crescer em 1% todo dia. Você corre depois no link que está na bio do meu Instagram, você clica ali, tá ali Comunidade Não Para, você clica na Comunidade Não Para e você vai cair lá para dentro do nosso grupo no WhatsApp, é 100% gratuito, essa live aqui vai ficar salva 24 horas para o pessoal lá. E queridos, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre você ter uma palavra da parte de Deus na sua vida, mas você se posicionar debaixo desta palavra. Eu percebo muitas pessoas, sabe, quando eu entendi qual era o meu propósito, muito se tem esse questionamento, como eu vou saber qual é o meu propósito? Sabe, eu entendi o meu propósito quando eu vi que eu ficava muito indignado com pessoas que eram muito boas, mas que não se enxergavam com tamanho potencial. Eu falei, mas esse cara aqui é muito bom. Esse cara tem um baita potencial. E eu lembro que várias vezes eu ia conversar com essa pessoa e ela não se via da forma com que eu via ela. Eu conversava com uma outra pessoa, amigo em comum, da mesma forma. Eu falei, cara, não tá certo isso aí. A pessoa tem um potencial que ela não se enxerga de acordo com isso. Eu falei, não é... E eu comecei a entrar, gente, numa paranoia de falei, cara, não dá pra ser assim, não dá pra viver a vida desta forma. Então ali eu encontro o meu propósito, despertar as pessoas a viverem aquilo que Deus tem para a vida delas, serem a sua melhor versão aqui nessa terra. E tem uma forma, através do Espírito Santo. Mas enfim, eu quero que você entenda que Deus tem palavras para sua vida. Amém? Deus tem palavras para sua vida. Você entrou nesta live hoje pela manhã, nesta terça-feira, às 7 horas da manhã. É porque Deus ele tem uma palavra para sua vida. Deus ele tem um plano para sua vida. Deus tem isso tudo, os seus dias, o dia de hoje, ele está escrito na palma das mãos de Deus. Talvez você entrou por esta live com desafios para esta terça-feira.
Você tem situações que precisam ser resolvidas. Você tem dilemas que precisam ser resolvidos. Agora entenda que o problema, como eu falei ontem, o problema não é você ter um problema. O problema não é você ter um dilema para resolver. O problema é você não entender que Deus está com você. Amém? Então, pessoas que têm palavras da parte de Deus andam de acordo com esta palavra. Pessoas que têm uma palavra da parte de Deus se posicionam. Mas ao longo da Bíblia existiu 3 tipos de pessoas, assim eu posso dizer. O primeiro delas é aquele tipo que escuta a palavra, mas não se posiciona. É aquele clássico grupo que fala assim, olha, Deus ele vai me abençoar, Deus tem mais da parte dele. Só que aí você fica sentado todo dia com o braço cruzado, você levanta todo dia 10 horas da manhã, não é o seu caso, porque você está aqui 7 horas já é um avanço, né? Para você que acordaria às 10 horas da manhã, mas é aquele grupo que fica esperando e falando assim, olha, Deus tem a obrigação de me abençoar. Deus tem a obrigação de fazer as coisas dele aqui. Deus liberou a palavra aqui, então ele liberou a palavra, ele tem que se coçar. Né? Tem que se coçar, tem que se virar aí atrás e me abençoar. É mais ou menos assim que as pessoas pensam. Este primeiro grupo. O primeiro grupo que entende a palavra, mas não se posiciona de acordo com esta palavra. Você quer um exemplo? Adão, ele recebe uma palavra da parte de Deus. Ele recebeu a palavra da parte de Deus. E qual era esta palavra? A palavra era para que ele cuidasse. A palavra era para que ele fosse um cuidador do jardim do Éden. Para que ele desse nome aos animais. A palavra era essa. Fala assim, Adão, você não vai precisar se preocupar em comer. Você vai dar nome aos animais. Você não vai precisar correr atrás. Olha, numa linguagem atual, Deus está falando para Adão, Adão, você não vai ter boleto. Quem ficaria feliz com isso, hein? Quem ficaria feliz? Fala assim, Adão, você não vai ter boleto para pagar, você não vai precisar se preocupar. Uou! Glória a Deus! Queridos, Deus está falando com Adão sobre isso. Fala assim, Adão, você não vai precisar se preocupar. Agora, entretanto, todavia, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, imagine Deus falando para você que você não vai ter boleto, que você não vai ter problema, e falando assim, ó, porém, entretanto, todavia, Lucas, só não faz isso, tá ok? Só não come isso aqui, ó. Só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí tá lá Adão um belo dia, e vem Eva e oferece o fruto para Adão. Quando Adão come, ele passa a ser conhecedor da verdade e o pecado ele entra no mundo. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o maior erro de Adão não foi nem comer. O maior erro de Adão foi não acreditar que Deus poderia perdoá-lo. Porque aí o que acontece? Toda a viração do dia, Deus ia conversar com Adão, ia se relacionar com Adão, porque Deus era quem dava as diretrizes daquilo que Adão iria fazer, ok? Então assim, naquele dia, Deus vai conversar com Adão e Adão não estava. Adão deixou Deus esperando. Ok? E quando Adão aparece, Adão então fala que estava com vergonha por causa da nudez e todo aquele papo, e Deus fala assim, mas como é que você sabe que você tá pelado? Como é que você sabe que você tá nu? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é, Adão? Então a partir daquele momento Adão ele é expulso do jardim. Agora, não me tira da cabeça, se Adão tivesse chegado assim diante de Deus e falado, Deus, eu errei. Deus, eu comi aquilo que não era para comer, me perdoa, Deus. Olha, eu tô profundamente arrebentado, mas assim, não como um ator, mas como alguém que tem um arrependimento genuíno no seu coração. Gente, eu acredito que Deus iria perdoar Adão, tá? Eu acredito que o resultado ali seria diferente. Agora, Adão ele come daquilo, descumprindo uma palavra da parte de Deus. Então, o primeiro grupo de pessoas é aquele que tem a palavra da parte de Deus, mas não se posiciona de acordo com esta palavra. Sabe, você tem uma palavra da parte de Deus, só que você não anda debaixo desta palavra. Mas o que Adão deveria ter feito diferente então, Lucas? Sido radical. Adão, você quer comer? Come aqui desse fruto.
come desse fruto aqui do conhecimento do bem e do mal, meu amor. Imagina Eva falando para Adão assim, ó, amorzinho, come aqui, ó, não tem nada de mal. Alguém que é radical, posicionado debaixo da palavra de Deus, ia falar assim, ó, sai daqui, Satanás. Sai daqui que isso aqui não é para mim. Eu tenho uma palavra da parte de Deus e isso aqui não está de acordo com a palavra da parte de Deus. Sabe, nesta terça-feira você precisa ser posicionado debaixo dessa palavra. Não seja em partes, não seja como barro, não seja meio barro, não seja meio tijolo. Seja alguém que é posicionado debaixo de uma palavra. Sabe, naquele momento Adão fica cego. Fica cego para o seguinte entendimento. Opa, peraí, o único que me criou, o único que me deu uma palavra, o único que disse que eu não precisaria me preocupar com nada, foi Deus. Agora, eu tenho que agradar quem acima de qualquer outra coisa? Deus. Amém? Eu estou aqui para te dizer, querido e querida, agrade a Deus sobre tudo. Nós aprendemos com Adão como não se posicionar, o resultado que gera. Você não vive a palavra que Deus tem para você. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Uma falta de posicionamento faz você não viver aquilo que Deus tem para sua vida. Muito bom dia, meus queridos. Bom dia, bom dia. Eu tô aqui falando sobre o efeito de você ter uma palavra e você se posicionar debaixo dessa palavra. Agora eu vou dar o segundo exemplo de alguém que recebe a palavra, mas se posiciona em partes. Sabe aquela pessoa assim, olha, aquele meio barro, aquele meio tijolo, meio morno, meio frio. Você até tem a palavra, você sabe aquilo que Deus tem para sua vida, você até começa a andar debaixo desta palavra, mas aí você para. Você conhece pessoas assim? Ah, o meu vizinho, meu amigo, olha que é para você essa palavra. Sabe, aquela palavra você fala assim, ó, eu sei que Deus, eu tenho a convicção daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu até começo, mas eu não termino. Enquanto isso, enquanto eu vou tomando uma água aqui, compartilha com o máximo de pessoas. Você que chegou agora, não fez ainda, e tá com o dedo no coraçãozinho, compartilha no direct, nos 3 skins semana no WhatsApp, pessoal. Queridos, os discípulos estavam num barco. Eles estavam todos reunidos num barco. De repente vem Jesus andando sobre as águas. De repente aparece Jesus andando sobre as águas. E quando Jesus aparece andando sobre as águas, um corajoso, um cara corajoso, ousado, fala assim, ó, Jesus, se é tu mesmo, tu vai me dar uma ordem para que eu saia do barco e eu vou ir até o Senhor, andando sobre as águas. Um cara corajoso. Agora veja só, a Bíblia fala então que Pedro ele dá o primeiro passo. Ele dá o primeiro passo fora da água, fora do barco ali. E ele então começa a andar em direção a Jesus. Queridos, esse grupo de pessoas é aquele grupo que até começa da maneira certa. É aquele grupo que você só começou porque você está debaixo de uma palavra da parte de Deus. Você só está fazendo aquilo que você está fazendo hoje por causa da palavra de Deus. Porque lá atrás você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção, você recebeu uma orientação e você então andou debaixo dessa palavra. Sabe, aquele homem ele sai do barco debaixo da palavra de Jesus. E ele começa então a dar passos debaixo desta palavra. Agora tem um detalhe importantíssimo, ele tem uma palavra, ele tem um posicionamento e a visão dele, ele está olhando rumo ao seu alvo, ele está olhando rumo a Jesus, ele está olhando rumo àquele que prometeu, ele está olhando rumo àquele que liberou o comando que ele iria andar sobre as águas. Então perceba só, quando eu tenho uma palavra da parte de Deus, eu preciso ter um posicionamento, mas eu preciso em todo tempo olhar para aquele que prometeu. Eu preciso em todo tempo ter a convicção que eu só estou andando sobre as águas não é pela minha força, mas é porque eu estou debaixo de uma palavra de Deus. O andar sobre as águas aqui, meus queridos, é um milagre. Se eu estou vivendo um milagre da parte de Deus, não é por causa da minha força,
não é por causa da minha habilidade intelectual, não é porque eu sou bonito ou porque eu sou feio, não é porque eu tenho relacionamentos ou é porque eu não tenho. Se eu estou andando no milagre, se eu estou vivendo um milagre, é porque eu estou me posicionando debaixo de uma palavra da parte de Jesus, da parte de Deus para minha vida. Agora, por isso que em todo tempo você precisa estar olhando para Ele. Você se posicionou debaixo dessa palavra? Olhe para Jesus. O maior erro dele aqui foi olhar para as circunstâncias. Sabe, uma pessoa que se posiciona em partes é uma pessoa que até começa bem, mas ela não consegue ir muito longe. Ela não consegue ir muito além. Porque ela então começa a olhar as circunstâncias que estão rodeando. Ela começa a olhar as circunstâncias e talvez essas circunstâncias comecem a gerar um sentimento que você é bom. Que você chegou até aqui por causa do seu braço. Talvez essas circunstâncias elas geram um sentimento de talvez, opa, peraí, mas olha, eu consigo andar sozinho. Eu não preciso mais ficar olhando para Jesus. Eu não preciso mais ficar olhando para aquele que prometeu. Eu não preciso mais ficar olhando para aquele que mudou a minha história. Sabe, um posicionamento um posicionamento parcial. É um posicionamento de alguém que começa bem. Você até começou bem. Você até começou debaixo da palavra. Mas você não termina bem. Porque no meio do caminho você para de olhar para Jesus. Você para de olhar para aquele que prometeu. Você para de olhar para aquele que liberou uma palavra sobre a sua vida. E você começa a olhar para quão bom talvez você seja. Para onde você está. Para o milagre que você está vivendo. E aí você começa a ter o quê? Opa, peraí. A minha fé está nas minhas pernas. A minha fé está em mim. A minha fé está na minha certeza. E não é, meus queridos. A nossa fé, a nossa convicção, ela precisa estar na palavra e naquele que prometeu. Amém? Veja só, um terceiro grupo. Você que chegou agora, eu estou falando sobre nós vivermos a palavra de Deus. Mas para vivermos essa palavra, precisamos o quê? Estar posicionados debaixo dessa palavra. E existem 3 grupos. O primeiro grupo é aquele que recebeu a palavra, mas não se posicionou de acordo com essa palavra, ok? O exemplo é até Adão. O segundo grupo é aquele grupo que recebeu a palavra, até se posicionou, até começou bem, mas não termina de acordo, que é o grupo de Pedro, aquele que anda sobre as águas. Ele começa andando sobre as águas, mas ele termina afundando. E infelizmente nós, de uma forma inconsciente, valorizamos mais as derrotas do que as vitórias. O fato é que ele andou sobre as águas também, né? E agora o terceiro grupo, e fica comigo até o final, porque eu tenho uma frase no final que ela vai ajudar ainda mais você nesse processo de você entender a palavra e se posicionar debaixo dessa palavra, amém? Agora, o terceiro grupo é Davi. Davi representa o terceiro grupo. O grupo daqueles que tem uma palavra da parte de Deus, mas tem um posicionamento até o final. Tem um posicionamento até o final. Esse grupo, queridos, é um grupo de soldados. Quem é que faz parte desse grupo? Manda aí nos comentários um soquinho, manda um foguinho, manda um foguete, manda alguma coisa aqui nos comentários. Quem faz parte desse grupo? O grupo daqueles que vão até o final. Aqueles que têm uma palavra da parte de Deus, mas também tem um posicionamento, tem uma convicção, que você está falando assim, olha, nós vamos até o final. Nós vamos até o final. Eu vou até o final para viver a palavra de Deus. Eu vou até o final debaixo desta convicção da palavra de Deus. Eu não largo o osso. Eu não largo o osso. Eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu quero viver a palavra que Deus tem para minha vida. Eu tenho uma palavra. Ei, você tem uma palavra da parte de Deus sobre a sua vida. Você tem uma palavra liberada da parte de Deus. Davi tinha esse senso. Davi tinha esta convicção, que ele tinha uma palavra liberada da parte de Deus sobre a sua vida. Ele era empoderado por uma palavra. Querido e querida, às vezes ao longo do nosso dia, nós ficamos preocupados, nós ficamos procurando palavras de empoderamento de pessoas, do seu chefe, do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo.
Nós ficamos procurando validação de pessoas. E, gente, é importante, nós precisamos escutar elogios e nós precisamos dar elogios. Não estou falando contra isso. Deve-se, tá? Agora, eu não posso ficar preso a isto. Eu não posso ficar, ai, porque meu chefe não me olha. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque eu posto um negócio que ninguém comenta. Ai, porque, sabe, nós ficamos procurando a validação de algumas pessoas. Sendo que, se você está posicionado debaixo da palavra de Deus, se tem alguém que você precisa se preocupar com a validação, esse alguém é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, ele recebe a palavra que seria rei. Agora ele está levando marmita para os seus irmãos. Ele está lá, ele era o entregador de marmita dos irmãos que estavam na guerra. Você conhece a história. Quando ele chega lá, tem um gigante. Um gigante que está afrontando o seu povo. E todo o povo dele, que ele seria rei no futuro, está acovardado. Está com medo. Então ele chega lá e entrega a marmita e fala assim, mas que porcaria é essa? O que vocês estão fazendo? Esse cara aí tá covardando? Esse cara aí tá fazendo o quê? Quem que é esse cara? Quem que é esse incircunciso? Quem é esse que é indigno? É mais ou menos isso que Davi usa. Quem é isso que é indigno de ir contra o meu povo? Quem é esse cara? Quem esse cara pensa que é para ir contra vocês? E todo mundo ali com medo. Ele fala, não, eu vou enfrentar. Aí eles então preparam uma roupa para Davi. O seu irmão tira a roupa, coloca a roupa dele. A roupa não serve, essa é bem a verdade. A roupa não serve, Davi era muito pequeno. Aí o irmão começa a falar assim, Davi, não é para ir. O rei fala assim, não, você não é soldado de guerra. E todo mundo começa a falar para que ele não vá. Porque na lógica humana era algo improvável, Davi ia morrer. Agora ele tinha uma palavra. Tá entendendo? Ele tinha uma palavra. E quem tem palavra, meus irmãos, precisa andar debaixo dessa palavra. Quem tem palavra precisa buscar a validação não de pessoas, mas sim de Deus. Amém? Você precisa andar debaixo da palavra de Deus para a sua vida. Você precisa andar debaixo da palavra que Deus tem para você. Olha só, minha vida só prosperou depois que comecei a me posicionar em Deus. Você precisa começar a andar debaixo dessa palavra. E aí todo mundo falando para Davi não ir, todo mundo falando assim, Davi, você não vai conseguir, você vai morrer, Davi. Ele fala assim, não, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra e essa palavra que quer que eu vou ser rei. Eu vou ser rei, não chegou o tempo ainda não, eu tenho uma palavra. E quando ele vai lá, você conhece a história, com uma pedrada ele derrota aquilo que era temido por um exército. Ele derrota aquilo que era temido, que havia acovardado um exército ali, ele derrota com uma pedrada. Não é com uma pedrada, com um posicionamento debaixo de uma palavra da parte de Deus. Eu estou aqui para te dizer, nesta manhã, você tem uma palavra da parte de Deus. Amém? Toma posse dessa palavra. Você tem algo liberado da parte de Deus. Agora você precisa ter um posicionamento completo debaixo dessa palavra. Você precisa ter um senso de querer agradar a Deus acima de todas as coisas. Eu estou falando para pessoas que nessa terça-feira vão precisar se posicionar debaixo da palavra de Deus. Eu estou falando para pessoas que querem viver a sua melhor versão aqui na terra, amém? Você quer ser alguém melhor aqui nessa terra. Você quer viver aquilo que Deus tem para você. Aqui nessa terra, ajudar as pessoas aqui. Porque no céu é tudo pronto. No céu nós não vamos precisar se preocupar. Tá entendendo? Então, você precisa ter um posicionamento até o final. Até o final. Você precisa ir até o final debaixo dessa palavra. Independente de quem se vai agradar e desagradar. Você tem que ter um senso. O senso de se preocupar acima de tudo e de qualquer coisa com a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Eu tenho uma frase para fechar isso aqui, para fechar o nosso dia, para que você entenda ainda mais acerca disso. Eu quero te pedir algo.
quero pedir para que, se você ainda não está na nossa comunidade, não pare. No final você entra no link que está na bio do meu Instagram, é 100% gratuito. E o segundo é que você convide pessoas para amanhã, 6h57, estar aqui conosco, amém? Então você tem um dever, você tem um tema de casa. Convidar pessoas para amanhã, 6h57, estar conosco. Eu tenho uma palavra para o nosso dia, para nós começarmos bem o nosso dia. E a frase é a seguinte: pessoas alinhadas com o céu causam uma revolução aqui na terra. Amém? Você está preparado para causar uma revolução aqui na terra? Anote essa frase: pessoas alinhadas com o céu, ou seja, alinhadas com a palavra que Deus tem para a sua vida, causam uma revolução aqui na terra. Eu quero te encorajar, anote essa frase, posta um stories e marca 3 pessoas e fala assim, ó, te espero amanhã 6h57. E você coloca o meu arroba lá, combinado? Anota essa frase aí: pessoas alinhadas com o céu causam uma revolução na terra. Pessoas alinhadas com o céu causam uma revolução na terra. Anote essa frase, posta um stories lá, marca 3 pessoas no mínimo, me marca também e fala assim, eu te espero amanhã, 6h57. Fechou, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, Deus te cuide, que você possa ver Ele nos mínimos detalhes ao longo desta terça-feira. Lembrando, você tem uma palavra da parte de Deus, tenha aí a sua parte, um posicionamento debaixo dessa palavra. E amanhã, 6h57, eu tenho uma palavra poderosíssima que já está aqui, ó. Já tá batendo aqui na minha cabeça para liberar sobre a sua vida amanhã. Juntos nós vamos começar nosso dia. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira. Lembre-se, pessoas alinhadas com o céu causam uma revolução aqui nessa terra. Tamo junto, um beijo e até amanhã, quarta-feira, 6h57. Posta lá no Stories, marca as pessoas, vamos convidar o máximo de pessoas e faça parte da nossa comunidade. Não pare, não parem. Deus tem uma palavra para sua vida. Deus te abençoe.